Então, olha eu aqui de novo. Vim falar uma coisa pra vocês. Faz uns 2 meses que... Desde quando eu gravei aquele outro videozinho pequeno, por favor, ignorem nossas bagunças. É que se eu for gravar ali no outro lugar, no quarto, minha vizinha tá assistindo Chaves. Então, vocês vão escutar mais Chaves do que eu falando. Bom, há uns 2 meses que Deus vem me tocando para gravar um vídeo para falar sobre o meu testemunho de como foi de uma luta que nós tivemos no casamento. Então, hoje eu de um start eu vinha protelando, empurrando com a barriga, empurrando, mas hoje eu não estava estudando, estava fazendo um crochê, então Deus estava ali dizendo: grava o vídeo hoje, grava o vídeo hoje, grava o vídeo hoje. Então eu vim logo obedecer, que obedecer é melhor do que, né, sacrificar. Então vamos lá. Eu e o Lucas nos conhecemos aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, na capital. E antes de eu conhecer o Lucas, acho que quase um ano antes, eu tinha ido passar umas férias no Rio de Janeiro com os meus patrões. E eu tive um sonho em que Deus dizia para mim que eu ia casar com um homem mais velho. Eu não entendi. No começo, assim, eu não entendi. Eu pensava que era Marcelo, alguma coisa assim. Um nome de uma pessoa. E eu não tinha entendido direito, né? E, bom, eu fiquei me perguntando quem é. Depois eu fui entender. Não é o nome de uma pessoa. É alguém mais velho. Enfim, eu não me casei com um velho, tá, gente? Por favor. Quer dizer, quem sabe, quem conhece sabe que o Lucas não é velho, né? E o que aconteceu? Um ano depois, se não me engano, mais ou menos um ano depois, eu fui morar no Rio de Janeiro com os meus patrões. Eu era babá na época, pra quem não sabe. Então, um dia eu tava de folga, tava na praia, sentada no banco, só vendo a galera passar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, sentada. Não tava na areia, tava no calçadão. E passa um rapaz na minha frente vendendo um chaveirinho, que por acaso é o que a gente trabalha hoje. Ele, né? Enfim. E eu fiquei olhando para aquele chaveiro, porque tinha um nome comum para mim, né? Manaim, é um nome que é comum. Então, eu olhei, eu conheci esse nome, eu já vi esse nome em algum lugar. Aonde tá a Bíblia? Manaim, né? Acampamento de Anjos. E aí, o cara sentou do meu lado. Eu fiquei olhando. Aí, eu fui e perguntei assim: o que é que significa isso? Né? Pro rapaz. Aí o rapaz foi e apontou pro Lucas. Ele sabe te explicar melhor. E daí o Lucas foi falando do projeto, do Manaim, tarará, tudo isso mais. E foi ali que nós nos conhecemos. Ele pediu meu número. Voltando lá atrás, antes de viajar, antes de eu ir pro Rio, eu falei pro Senhor, eu não vou orar mais para namorar, eu não vou orar para casar, eu não vou orar mais para nada. Eu vou guardar o meu coração, eu vou entregar o meu coração ao Senhor, e o Senhor vai dar o meu coração a quem o Senhor quiser. E quando o Senhor fizer isso, o Senhor vai me dizer, vai me mostrar que é a pessoa. Então, amém. Fui pro Rio de Janeiro, conheci o Lucas e dei o meu número pra ele, não com a intenção de namorar. Eu, né? Que a intenção dele era. A minha intenção não era namorar, era só de... Não, eu vou ter um amigo crente, cristão aqui. Porque até aí eu não tinha amigos no Rio de Janeiro. Tinha os irmãos da igreja, mas a gente não convivia, né? Aí dei. Enfim, foi. Ele pegou meu contato e tal. Depois de uns dias ele mandou uma mensagem pra mim. Eu nem lembro. Não sei se era uma foto. Não era uma foto dele, não. Era alguma coisa que ele tinha mandado pra mim. Eu não lembro. E eu mandei outra mensagem. Uma foto. Outra foto, também uma imagem. Aleatória. Acho que falava sobre a igreja servir.
a terra, né? E foi. Daí o Lucas pediu que queria namorar comigo, eu falei pra gente orar e tarará, que se Deus falasse a gente namorava e tal. E Lucas, ele nesse tempo, ele era carnal, né? E ele disse que Deus nunca tinha falado com ele. Então, ele disse assim, nunca que Deus vai falar. Será que Deus vai descer lá do céu pra falar pra ela que é pra gente namorar? Ela tá querendo me dizer um não. E aí, ele foi e disse assim, que pensou que ia me vencer pelo cansaço. Se Deus não falar, eu vencer ela pelo cansaço. Só, né, que não é bem assim. E aí, nós oramos, enfim, né? Nós começamos a orar, oramos e teve formas, Deus falou comigo, falou com ele. Então, nós começamos a namorar, namoramos, depois nós vamos e fomos pro Ceará casar. Casamos. E aí, irmãos, foi um choque. Um choque muito grande, porque o Lucas, ele tava quando nós nos casamos, ele tava com 31. Eu acho que ele tava com 31 e eu tava com 20. Não. Ele tava com 32 e eu com 23. Isso, são 9 anos de diferença. Eu tava com 23, ele com 31. E dois mundos totalmente diferentes, né? Porque o Lucas vinha de um mundo de droga, de rock and roll, da loucura. Tava vivendo uma vida diferente agora no Manaim, né? Uma vida transformada em Cristo. Mas a mente era, né, totalmente louca ainda. E eu, uma moça da igreja, se converteu com uns 15 anos, nunca nem bebeu. Então, não é que eu era santa, mas é que eu não era santa nem perfeita, mas eu nunca tinha vivido um lado pesadão que ele, né? Então, e por falta talvez de experiência, talvez por falta de aconselhamento, assim, um indirecionamento quando as pessoas vão se casar, foi um choque muito grande. Então o Lucas tinha ciúme, muito ciúme, e eu não tinha sabedoria. Então, nós íamos para a igreja, toda noite nós íamos para a igreja e voltava de lá brigando. Por quê? Porque o Lucas achava que eu estava olhando para os homens, os rapazes da igreja, com outro olhar. E eu não estava, mas só que eu não conseguia não olhar. Quando eu ficava olhando para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, enfim, né? Então nós íamos para a igreja, mas voltava brigando. Ia para a igreja e voltava brigando. Ia para a igreja e voltava brigando. Até que um dia foi o pico do pico. Nós brigamos muito sério. E aí minha mãe interviu. Disse que desse jeito não dava. Ou terminava o casamento, ou então ia se matar os dois de briga. Nós nunca chegamos a nos bater, tá? Ele nunca me bateu, não. Mas houve como que eu posso dizer? Uma ameaça. E foi aí que, né, não davam mais. Então, nós resolvemos dar um tempo. E o Lucas foi para a Bahia, para a casa da família dele, e eu fiquei no Ceará. E aí, gente, eu não consigo parar de olhar para essa bagunça aqui. Ignorem, não estão aqui. Então, eu fiquei, mas eu sabia que o meu casamento era de Deus, né? Era o que Deus tinha para nós, era aquilo. Quer dizer, era o casamento, mas não aquela confusão, aquela briga todo dia. Então, foi um período sofrido, muito sofrido. O Lucas ligava para mim não sei quantas vezes por dia. E eu tava com muita pressão. Então, um dia eu disse pra ele não me ligar mais, que eu não queria mais que ele me ligasse, né? De tão cansada que eu tava. E aí ele parou de me ligar.
ele achou que eu ali tinha dado um baixo, um ponto final no nosso casamento. Não era assim. Não era isso. Mas eu tava muito cansada. E aí, depois disso, se eu for contar pouquinho por pouquinho, vai demorar muito. Então, depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a orar. Eu orava muito a Deus para que Deus restaurasse meu casamento, né? Porque eu sabia que o meu casamento tinha sido de Deus, que nós tínhamos orado, nós tínhamos buscado a confirmação do Senhor, né? E aquilo tinha acontecido. Então, eu dizia, Deus, a minha oração era isso, meu Pai, eu quero muito que o Senhor restaure o meu casamento, mas se o Senhor não restaurar, eu sei que é o melhor, porque eu sei que o Senhor só faz o melhor para mim. Eu sei também que não foi o Senhor que quebrou meu casamento, fomos eu e o meu esposo, nós quebramos o nosso casamento, foi nós que destruímos com a nossa falta de sabedoria, com o nosso discernimento, falta de discernimento, enfim. E é sempre muito dolorido, né? E aí depois que eu disse isso pra ele, Deus usou um irmão na minha casa, foi um irmão lá na minha casa, e, né, foi de revelação e tal, que Deus ia restaurar, só que eu descansasse no Senhor. Então, a partir dali nós começamos a orar mais, nós entramos em campanha, eu e minha família, e ainda assim eu chorava. Ainda assim eu chorava, porque eu não via, aquela incerteza do coração humano, né? Eu sabia que Deus já tinha dito que ia fazer todas as coisas, mas eu queria que ele falasse, assim, claro pra mim, que eu vou restaurar teu casamento. Ele não disse, Deus não falava assim pra mim, tão claro, tão diretamente. Então, o coração da gente sempre quer ter uma duvidazinha, e a gente, cada brechinha, a gente pode ter dúvida, né? Então, eu queria que Deus falasse assim, eu vou restaurar teu casamento. E ele não falava assim. Ele falava que ia fazer todas as coisas, que ia ficar tudo bem, porque eu tinha que ter fé. A fé tinha que vir de mim, que aquele bem que Deus ia fazer não era o que eu queria, mas era o certo. Era o melhor para mim. Então, eu chorava porque eu temia que não fosse o reconciliamento, né? E aí fomos, caminhamos e orando e tal. Lucas ligou pra mim. Depois eu tentei ligar pra ele, liguei, nada de atender. Depois, no outro dia, ele atendeu. Aí eu falei pra ele que Deus tinha falado que ia restaurar e tal. E aí ele já queria que eu fosse embora, fosse encontrar com ele no outro dia. Ele não tinha paciência, né? Aí ele sempre foi impaciente. Mas o Senhor vai trabalhar. E aí, depois disso, o que aconteceu? Tem muita coisa, tem que me lembrando. Depois, começamos a planejar uma fuga. Uma fuga, isso mesmo, uma fuga. Que eu ia visitar ele. Ele estava em Maceió já, que ele já tinha voltado para o Manaim. E estava trabalhando, né? E estava em Maceió, era mais perto da Bahia do Ceará, né? Do que do Ceará para Maceió, do que Ceará para Bahia. E aí começamos a planejar. Depois que Deus já tinha confirmado que ia restaurar tudo, que ia ficar tudo bem, aí nós começamos em sigilo. E aí, meu irmão, 3 vezes que nós planejamos, as 3 vezes Deus se revelou. As 3 vezes Deus não deixou eu ir. Para tudo Deus tem um propósito. Mas eu disse para Deus na 3ª vez: Deus, eu não vou te amar mais. Deus, eu não vou te amar mais, porque o Senhor disse que vai restaurar meu casamento, mas não deixa eu ir visitar ele. Não deixa eu ir, né?
Aí foi. Eu fiquei muito chateada com Deus e tal. Na noite. Cheguei no outro dia para trabalhar com a cara desse tamanho, do tamanho do mundo. E aí a minha gerente perguntou se eu tava com raiva dela. Eu falei, não, eu tô com raiva do mundo. Aí ela perguntou por que era que eu tava assim, pediu pra eu conversar. Aí eu fui e falei pra ela que eu tava com raiva de Deus. Com raiva de Deus porque Deus não deixava eu ir visitar o Lucas. E ela falou pra mim que só o tempo ia responder. Só o tempo ia dizer, né? E realmente aquelas palavras, no momento, no primeiro momento que ela falou pra mim, não fazia sentido. Não fazia nem um sentido. Mas depois, realmente, eu vim entender porque Deus faz todas as coisas. Porque Deus sempre tem um propósito. E aí, eu disse para o Lucas que Deus não tinha deixado e que eu não ia mais amar Deus, eu não ia mais servir a Ele. Eu ia continuar indo para a igreja, mas não ia servir a Ele. E aí, Deus foi e permitiu que ele viesse. Ele saiu do centro de recuperação e foi me visitar, né? E quando ele foi embora, ele foi brigado com minha mãe, com meus irmãos, mas ele voltou e Deus restaurou toda a comunhão da família, né? Ele ficou lá em casa, na casa da minha mãe. E então foi bênção que Deus tivesse levou ele não para que eu fosse. E depois disso, Deus falou com ele, falou que estava preparando todas as coisas, que ele tivesse calmo, que ele acalmasse o coração. E depois nós ficamos juntos de novo. Eu viajei para Maceió e nós estamos juntos até hoje, graças a Deus, para a glória de Deus. Mas tem duas coisas que eu quero falar, duas coisas. Primeiro, é que eu tenho visto muito no Instagram, aqui no Instagram principalmente, as pessoas dizerem que Deus não une pessoas, que as pessoas têm a mania de romantizar e que você não pode orar a Deus pedindo para Deus mandar alguém para você. Não, eu não concordo muito com isso. Porque eu acho, assim, eu não posso dizer que Deus, ele age assim e que ele não age assado. Porque Deus é Deus e nós somos os seres humanos, nós somos as criaturas dele, né? Somos feitos pelas suas mãos. Nós não podemos dizer que Deus age desse jeito e não age daquele jeito. Porque, irmãos, no meu casamento, eu orei para Deus trazer a pessoa para mim. Deus preparou a pessoa para mim. E no casamento da minha irmã conheceu o rapaz e orou para que Deus abençoasse o casamento dela, entendeu? Então eu acredito que é a segunda fé de cada um. Eu acredito que é segundo a fé da pessoa que Deus trabalha, entendeu? Não só nessa área de relacionamento, não na área de casamento, mas em todas as áreas da nossa vida, eu acredito que Deus age conforme a nossa fé. Se você pede assim a Deus, se você ora assim a Deus, e se for bom, ele vai agir de tal maneira, né? Se não, ele não agirá, mas ele fará o que for melhor. Não sei se você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio, entendeu? Mas e o segundo é que se você está passando, você que está assistindo, está passando por um problema em seu casamento, sabe? As lutas não deixaram de existir depois que Deus reconciliou, restaurou meu casamento. Nós brigamos ainda muitas vezes. Nosso primeiro ano de casamento foi um ano de muita briga. Nós brigávamos por qualquer besteira, era um motivo para a gente discutir. Mas a gente foi a Bíblia diz que como um ferro afia o outro ferro, assim um homem afia o outro homem, né? Então, nós decidimos esquecer o que tinha acontecido, né? Porque a gente nunca queria estar errado.
eu não queria estar errada. O Lucas também não queria estar errado. Ele queria estar certo. Mas eu queria também estar certa. Então nós tivemos que esquecer. Nós dois entramos em acordo. Vamos esquecer aquilo que aconteceu. Vamos esquecer. Vamos deixar de botar a culpa no outro. E vamos viver a nossa vida daqui para frente. Sim, nós fomos para frente. Nós continuamos tendo discussões como qualquer outro relacionamento. Só que hoje, depois de 5 anos de casado, não é tanto tempo. Mas nós já aprendemos a... Nós estamos ainda aprendendo, mas já estamos bem melhor do que nós já fomos antes. Então, se você está passando por um problema de relacionamento, porque Deus realmente tem me incomodado para falar sobre isso. E eu acredito que Deus permitiu tudo isso, como Ele falou, né? Um dia, em todo esse vendaval que nós estávamos passando, um dia eu cheguei do trabalho, era uma terça-feira. A minha igreja era culto de doutrina. Eu me sentei na cama, olhando para a parede, e eu falei para Deus, Deus, isso que eu estou passando é por causa de pecado? É por pecado, Senhor? Porque se for por pecado, Deus, eu me arrependo. Me perdoa. Eu me arrependo, Senhor. E aí, eu cheguei na igreja e Deus usou o pastor para falar para mim que aquilo não era por causa de pecado, aquilo que estava acontecendo conosco, mas era uma experiência. Deus estava usando aquela situação para trazer experiência para nós dois e que nós ainda, sabe, era uma experiência, era um momento de experiência. Então, alguns anos depois, para a glória de Deus, nós estávamos em Mossoró fazendo o trabalho missionário do Manaim e nós tivemos a oportunidade, para a glória de Deus, de ajudar uma moça que também estava tendo problema. O marido tinha separado, ela estava separada, mas ela estava sofrendo muito. Então eu e meu esposo fomos como um instrumento de Deus para a vida daquela moça. E eu acredito que ainda que Deus tem nos aquele momento, aquela situação, foi para que nós hoje possamos dar testemunho para as pessoas, dizendo que Deus trabalha, que Deus restaura casamentos. Se você estiver disposto, claro, se as duas partes estiverem dispostas a reatar, né, a estar ali, a levar o casamento para frente. Eu chorava porque eu sabia que separação não é o que Deus quer, não era o que Deus queria, não é o que Deus quer, mas Deus quer pessoas unidas para criarem bons filhos, para criarem bons servos do Senhor. E hoje nós temos nossa filhinha, né? Então, se você está passando por esse tipo de problema no seu casamento, não sei, saiba de uma coisa, que o Senhor faz todas as coisas. Nada é impossível para Ele, né? Lá em Lucas 1:31, se não me engano, diz que para Deus nada é impossível, né? E nada é impossível para Deus. Ele faz todas as coisas. Ele, sabe, se você parar para pensar as coisas maravilhosas que Jesus fez, e Ele disse mais que coisas maiores nós faríamos, porque Ele ia para o Pai. Então, irmãos, é pouca coisa que nós passamos para Deus, sabe? E é tudo experiência. Nós depois vamos dar glória a Deus e dizer que Ele é bom e que Ele faz coisas. Podemos testemunhar na vida das outras pessoas. Então não desista do seu casamento. Não diga que não tem jeito. Tem jeito sim, mas você tem que buscar naquele que é o dono de todas as coisas, que é aquele que faz, que transforma, que fez o homem, que pode quebrar e fazer novamente, né? Então, eu dou glória a Deus, porque
o nosso casamento foi restaurado, porque nós hoje vivemos para a glória de Deus. Discutimos ainda, mas temos vivido um tempo de muito... Nós temos crescido na presença do Senhor, temos aprendido muito mais a estarmos como um casal, né? Servindo ao Senhor. E eu quero dizer que Deus possa abençoar a sua vida. Tá certo? Que esse vídeo tenha servido de alguma forma para você, para a sua vida. Tá? Que Deus abençoe. Amém.